E se eu te falar que não existe polarização política no Brasil? Essa história de que o Brasil está polarizado e nós temos que diminuir essa polarização, isso é papo furado. O Brasil não está polarizado politicamente. Sim, o Brasil está dividido em dois grupos. E agora eu vou te explicar quais são esses dois grupos. Não é direita e esquerda, não é conservador e progressista. O Brasil está dividido em quem trabalha e quem quer viver às custas do governo. É uma verdade dura. Nem todos têm coragem de falar. O governo de esquerda, os governos de esquerda no Brasil, criaram uma cultura da vagabundice, uma cultura do assistencialismo. Sim, é necessário alguma forma de proteção para os mais vulneráveis. Mas no Brasil, não é possível que metade da população seja vulnerável. Não é possível que metade da nossa população não consiga trabalhar. Mas é isso que o governo Lula fez. Hoje, nós temos em torno de 94 milhões de brasileiros que recebem alguma forma de assistencialismo. Às vezes, na maioria das vezes federal, mas algumas vezes também estadual. Isso é insustentável para qualquer economia. E dando uma olhada nessa última pesquisa da Quest, que é uma pesquisa com viés esquerdista, digamos isso, mas tem um gráfico nessa pesquisa que para mim foi o que mais chamou a atenção, que é esse gráfico aqui. A aprovação do governo Lula, de acordo com Bolsa Família, quem recebe e quem não recebe Bolsa Família. Lembrando, Lula conseguiu colocar 50 milhões de pessoas no Bolsa Família. Bolsa Família foi criado para ajudar as pessoas mais pobres, os miseráveis. Quer dizer que nós temos 1/4 da população do Brasil miserável, mais pobre? Lembrando, quem recebe Bolsa Família, se essa pessoa começa a trabalhar, assina a sua carteira, ela perde esse benefício, ela perde Bolsa Família. O que isso faz com que muitas pessoas hoje, no Brasil, em torno de 50 milhões, optem por não procurar um trabalho. Se você olhar, quem recebe Bolsa Família, 65% aprova o Lula. Essas pessoas não trabalham. Quem não recebe Bolsa Família, ok, aqui nós temos aqueles que trabalham, Lula é reprovado por 54% da população e é aprovado por 43%. Às vezes aqui você tem pessoas que não recebem Bolsa Família, como jovens que são sustentados pelos pais, e eles aqui aprovam. Mas eu quero que você perceba a diferença. Esse é o gráfico que mostra a divisão do Brasil. O Brasil está dividido entre aqueles que trabalham, aqueles que não trabalham. Dividido entre aqueles que sustentam um Estado inchado, incompetente, inoperante, e aqueles que são os parasitas desse Estado. Essa parte de cá sustenta essa parte que não está aqui. E eu volto a dizer, eu não estou aqui falando que não deveria existir alguma forma de assistencialismo, porque realmente há muitas pessoas em qualquer país que estão numa situação onde elas não conseguem trabalhar. Estão numa região que é extremamente pobre, ou cuidam de filhos e aí por isso não podem sair para trabalhar. Essas pessoas sim, para elas deve haver uma rede de proteção. Mas você quer me falar que no Brasil nós temos 50 milhões de pessoas nessa situação? Você concorda que 1/4 da população brasileira não consegue trabalhar? Ou simplesmente entendeu que às vezes é melhor ficar em casa recebendo R$600 mais os adicionais por cada filho, sem precisar realmente contribuir? Um país não sobrevive se a população, se os cidadãos desse país não entender que para que ele funcione, todos têm que carregar um peso, todos têm que fazer um sacrifício. A esquerda fez isso com o Brasil. A esquerda dividiu o Brasil em dois grupos e está aumentando cada vez mais o número de pessoas que vivem a vida com uma filosofia. A filosofia do é meu direito receber tudo e eu não tenho obrigação de contribuir com nada. Se não me derem tudo o que eu preciso, então o Estado é ruim. Eu vou votar em quem me dá. Só que a questão é, o Lula e o governo não produz nada para distribuir. Ele tem que arrancar de quem o produziu. E aí nós temos mais impostos, mais tributos, mais peso para quem quer produzir. Isso faz com que isso desmotive quem produz, desmotive a iniciativa privada. Então nós temos cada vez mais pessoas fugindo do Brasil, decidindo investir em rentabilidade do que gerar emprego, mas mesmo assim o governo quer aumentar o número de beneficiários. Qual é o projeto desse governo? Quanto mais miserável, quanto mais pobre a população for, mais grato eles ficarão por migalhas, sem entender
que esses que dão as migalhas são justamente os agentes que o colocaram na miséria e na pobreza. Não existe polarização no Brasil. Existe uma ideologia que criou uma cultura da vagabundice.